Em Formiga, 9 horas em ponto. Está começando direto ao assunto de hoje, 27 de julho de 2018. Hoje aqui nos estúdios da 93 FM, Dr. Carlos Donizete Ferreira da Silva. O Carlão, filho da dona Regina, nascido em 18/8/1958. Foi goleiro do Infanto Juvenil e Juvenil do Atlético Mineiro. O atleta formiguense que mais disputou Vila e Formiga. Foi vice-prefeito, candidato a prefeito em 1996 e hoje é juiz da Vara da Fazenda Estadual. Bom dia, Helder. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. A partir de agora, então, direto ao assunto. Você que gosta de acompanhar as nossas entrevistas, você pode acompanhar através do YouTube, no canal oficial do Direto ao Assunto. Agradecimento especial aí ao Maurício Rezende, da Vídeo Zoom Produções, que é quem faz essa filmagem aqui durante as nossas entrevistas. Bom dia, Carlos Donizete da Silva. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui hoje, né, voltando à nossa terra, à nossa casa, e é uma alegria estar com vocês aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa vida, a vida da nossa cidade, do nosso esporte, que a gente sempre participou e lutou, e é uma alegria estar com vocês aqui hoje. Bom, nós vamos tirar o Dr. Carlos agora no início da entrevista. Nós podemos falar do Carlão, filho da dona Regina, que tomou banho no Rio Formiga. Com certeza absoluta. Isso é muito importante. Bom, Carlão, você tem uma história. Durante toda essa semana o pessoal tem procurado a gente. Até anteontem estava conversando com o Manel do Pergaminho, ele contando um pouco da história do Carlão. Aí o Vanim Falcão me parou na rua e falou: olha, o Carlão, o programa tinha que ser com 2 horas, porque 1 hora não dá tempo para contar a história de vida desse cara. Mas vamos começar lá atrás, quando não existia rodoviária, o complexo rodoviário de Formiga, e o Carlão com a dona Regina e o seu irmão, o Marquinho, caixa d'água, trabalhava às margens do Rio Formiga. Isso. Olha, é um período muito importante da nossa vida. Tanto a mamãe quanto o papai, nós saímos de uma família pobre, de poucos recursos, mas criado com muito trabalho. Uhum. E a minha mãe, né, nós criávamos porcos, criávamos vaca, gado ali na beira do rio, então nós é que fazíamos todas as lidas da casa ali, tirar leite, cuidar dos porcos e tudo mais. E o meu pai trabalhava como mecânico da Aviação São José, do Zé Nicodemos, que hoje já não tem mais, tem a Aviação São José, que agora pertence a Santa Fé, né? E meu pai era mecânico e cuidava lá dos afazeres, mas também ajudava nessa lida da casa. Então, durante todo nosso período de criança, nós ajudamos, né, nesse trabalho lá de limpar chiqueiro, tirar leite, cuidar de gado e pastorear o gado ali pela beirada do Rio Formiga, do Rio Mata-Cavalo. E com tudo isso, nós aproveitávamos esse tempo e a gente nadava no Rio Formiga, que naquela época ainda tinha condições de nadar, né? E até pescar, às vezes dava até para pegar alguma coisinha. Hoje, infelizmente, devido a toda essa situação que é do conhecimento de todos, isso não se torna mais possível. Mas o Rio Formiga era abundante, inclusive abundante nas enchentes, quando elas vinham também, né? Então era uma alegria muito grande. E foi naquele momento em que a gente trabalhava, que a gente via a luta do meu pai, da minha mãe, que a gente foi formando o nosso caráter, que a gente foi formando tudo aquilo que a gente hoje pode dizer que é a nossa experiência de vida. Vocês tiveram uma infância rural dentro da cidade, né? Com certeza. Eu vejo que naquela época não existia, né, gente? Não tinha videogame, não tinha celular, não tinha sequer telefone, né? Eu lembro que na minha casa tinha um telefone, mas aqui era para o pessoal da empresa comunicar com meu pai. Uhum. Então, nessa época, nós não tínhamos outros divertimentos. Os divertimentos era aquele de todos os meninos da época, né? Era jogar peão, estilingue, finco, bola de gude, bola na rua. Foi ali que a gente começou a jogar bola. Então, era os campinhos, né? Nós tínhamos vários campinhos naquela região ali. O campinho ali na Rua do Matador, um campinho lá perto de casa, e a gente jogava bola. Então nós tínhamos os afazeres normais do dia. A gente ia para a aula de manhã, ali no Aureliano,
né? A gente brincava que era o chamado grupo de lata, né? Porque realmente era uma estrutura, um modelo que veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil naquela época. E o grupo eram 4 salas e a gente frequentava esse grupo, frequentamos todo o meu, naquela época nós falávamos o primário, né? Foi feito no Grupo Aureliano, depois eu fui para a escola normal. E tudo foi feito ali. E a gente então estudava de manhã, já chegava. Eu vendi doce, né, para Dona Maria do Martim, eu não esqueço disso. A gente chegava, almoçava e já pegava o balaio de doce e a gente ia ali vender. No Julinho Tilá? Não, na Dona Maria do Martim. Ainda não tinha o doce do Tilá na época. O doce do Tilá veio depois. Eu vendi doce para Dona Maria do Martim e a gente vendia os doces na construção. Então acabava de vender o doce. A gente deixava o balainho de doce, né, porque não sobrava nada, e ali, a partir daquele momento, aí a gente ia cuidar das obrigações nossas em casa, que era cuidar das vacas, dos porcos, junto com a minha mãe, e o meu pai trabalhando na oficina. E à tardinha, depois de tudo isso pronto, aí adeus, né? Aí era o campinho de futebol, e a gente ia bater uma bola com a turma, e só quando já começava a escurecer, que a minha mãe gritava e a gente tinha que voltar para casa Dona Regina era brava? Muito brava, muito brava. Apanhou, teve a vara de marmelo, agora, hoje tem a vara da Fazenda Estadual, mas teve a vara de marmelo? Eu acho, teve vara de marmelo, teve chinelo, teve mão, teve tudo. Mas eu brinco da seguinte maneira, se bateu é porque tinha que corrigir, merecia. Tá certo? E mal foi aquelas que ela errou. Porque a gente corria, né? Mas eu vejo que foi um período muito grande e de formação de caráter que nós tivemos. Então foi um período assim que eu recordo com muita alegria esse período. E às vezes a gente vê hoje muita essa questão de trauma, de psicólogo, de tudo isso. E olha, o psicólogo foi a Dona Regina. Foi a Dona Regina. Carlão, você falou sobre futebol. O Carlão hoje é mais conhecido em Formiga como atleta. Sim. Vamos falar hoje um juiz de direito, mas muito conhecido como atleta. E uma coisa que é interessante é que você, mesmo com o esporte, na época que era uma dedicação quase que total, você ainda conseguiu seguir os estudos. Sim. Conta um pouquinho da trajetória do atleta Carlão. Como começou no campinho jogando descalço até conhecer, eu acho que o Vila foi sua primeira formação? Na realidade, nós jogávamos o futebol desde menino, né? Uhum. Ali pelos campinhos. O meu primeiro time, na realidade, o time onde eu comecei a jogar futebol mais organizado, foi o Nacional. Porque o campo do Nacional era próximo da minha casa, porque ele era ali perto da exposição. Muita gente, eu brinco que hoje a gente quase que está conhecendo, quando você encontra um jovem na rua, você conhece o pai. E o jovem quase que você já não conhece mais. O campo do Nacional era próximo à exposição. E ali no campo do Nacional eu comecei a jogar. Logo em seguida eu fui jogar futebol no Formiga, no antigo time do Roberval. O Roberval era um farmacêutico que tinha o time que ele cuidava de meninos, que ele tomava conta aqui no Formiga. E logo em seguida o Dr. Jair, o saudoso Jair dentista, começou a fazer o time lá do Vila, o time também de meninos. E me chamou e eu fui para o Vila. Então, nesse período, eu comecei a jogar lá no Vila. Eu tinha aí meus 12 anos, por aí, 12 anos, 13 anos. Já como goleiro? Primeiro lateral esquerdo. Eu comecei, na realidade, como lateral esquerdo. E depois, com o Jair, eu passei a jogar no gol. E se eu te contar que eu não lembro até o porquê que eu comecei a jogar no gol, eu já na minha época, jogador ruim ia pro gol. Eu também acho, talvez tenha sido essa a motivação. Ou o lateral não estava dando certo, não. Ou então dava pancada demais na lateral. Uma das coisas que eu recordo é que realmente eu dava pancada. Mas acontece que nesse momento do Jair, foi um momento muito importante para todos nós. Porque ali nós começamos a conhecer os amigos, começamos a formar. Então nós tínhamos nesse time do Jair vários amigos que são amigos meus até hoje e por aí afora. E logo depois eu fui jogar no time do juvenil do Vila, que era o Zé Nego e o Prego.
O saudoso Zé Negro, já faleceu, que depois era massagista também do Vila. E o Prego, que era roupeiro, que graças a Deus está vivo até hoje, forte, de quem eu gosto demais, é o meu amigo, eu gosto muito do Prego. E nesse juvenil do Zé Negro, que a gente jogava em todos os lugares, cidades próximas aqui e tudo mais, teve alguma coisa no Vila em que praticamente o time do Vila se desfez. E depois o time do Vila começou a ser refeito. E quando o time do Vila começou a ser refeito, eu lá com os meus 14 anos, eu saí do juvenil e fui jogar no time do Vila. Eu lembro que foram 2 jogadores que foram jogar no time do Vila. Fui eu e o Bete. O Norberto, o Bete. O Bete era meio de campo e nós fomos jogar no time do Vila. E o time do Vila fez um time que nós disputamos campeonato, vários times, que era um time com pessoas que já tinham uma idade mais avançada, mas que eram craques. Tinha mais experiência. Eu cito nisso aí o Lu, que ainda está aí, né, para todo mundo conhecer, o Darcy, que infelizmente já faleceu, mas que eram craques. Você jogava a bola neles e a bola parava. Ali não tinha discussão. E, ao mesmo tempo, uma moçada mais nova que vinham chegando. Que já foram formados. E aí eu jogava, o Alessio também depois chegou, o Tércio, irmão do Alessio. Depois veio o Elvésio, que tinha sido profissional em outros lugares. Ali saiu da família inteira, né? De Minas Gerais. O Chico Maguila, né, que também foi um amigo, e foi um amigo em todo esse tempo de esporte. O Américo, irmão do seu Zé Veloz, que era um volante muito bom. Américo Arantes. E assim, vários outros que jogaram comigo no meu começo de história no Vila e que me deram aí uma base pra gente disputar. E eu digo que foram os anos áureos da minha vida, porque ali a alegria de jogar bola era uma coisa absurda, né? Até em treino a gente não queria perder. Como não quer? Ninguém quer perder. Claro. Mas foi um momento muito importante da minha vida ali dentro do Vila. Doutor Carlos, depois disso, você foi goleiro do Infanto Juvenil e Juvenil do Galo. Eu até brinquei com ele antes de começar o programa, que ainda bem que foi pro Galo, porque se vai pro outro time lá, não ia dar... A América não tem torcida. O Cruzeiro não... Eu acho que não ia ser legal, não, até porque ele é atleticano. Mas passou pelo Atlético. Essa história do esporte, a gente tá entrando nela até pra falar, porque o Carlão poderia enveredar pro esporte. Nós vamos chegar daqui a pouco na política. E na carreira que escolheu como profissão, que formou pra isso. 1 hora é pouco, né? 1 hora é pouco. Carnaval também, né? Vamos falar de carnaval. Mas a carreira que você escolheu pra isso. E eu queria até que ficasse uma mensagem pros jovens atletas de hoje, que às vezes não preocupam com o estudo. Isso. Porque... o Carlão foi pro Atlético, poderia ter sido um goleiro do Atlético, ter uma carreira brilhante, sim, mas continuou estudando. Com certeza. Olha, eu digo o seguinte, a minha passagem pelo Atlético foi uma passagem rápida, se você for considerar em termos de carreira de futebol. Eu cheguei lá em 76, jogando já no Infanto, do que nós chamávamos, o treinador era o Sr. GG. No ano seguinte eu fui pro Juvenil, que era treinado pelo Dalcio Laviola. Aquela época era uma época diferente. Todo o time do Atlético saiu da base. O único que não era da base no time de 77 era o Ortiz, que era o goleiro. O restante era todo da base do Atlético. E também depois o Ortiz saiu, quem foi assumir o lugar do Ortiz foi o João Leite, que era da base do Atlético. Então era diferente, o Atlético fazia a base do Atlético, formava. E o juvenil do Atlético era muito bom, mas era muito bom. Era disparado. Nós fomos campeão da Taça Cidade de São Paulo e não perdia. Era um time assim. Então, a qualidade do time era muito boa. Então, para você entrar, não era fácil. E chega num determinado momento em que você tem que fazer opções. E uma das boas coisas que eu fiz em Belo Horizonte, que o Atlético fez para mim, foi que eu não parei de estudar. Porque mesmo naquela labuta, né, do dia a dia, que o treino era o dia todo, a gente ia para a Vila Olímpica, antigamente ainda era a Vila Olímpica, à noite o Atlético pagava para mim o terceiro integrado no Pitágoras, que era na Espírito Santo. Então eu saía da concentração e ia para o Pitágoras fazer o curso de terceiro integrado. Então eu não parei de estudar.
tá certo? Isso foi muito importante para mim. Porque, a partir dali, aquela conscientização do estudo, ela não saiu da minha cabeça, não saiu daquela necessidade. E logo após esse período no Atlético, chegou um momento em que o Atlético começou a emprestar a gente. Eu cheguei a jogar em Divinópolis, no Guarani de Divinópolis e em outros times. Só que aí chega um determinado momento em que você diz, olha, isso não vai dar camisa. E aí é que você tem que realmente ponderar com você o que é bom e o que é ruim. Pensar no futuro. Aí você tem que realmente ponderar com você. Olha, não adianta as pessoas quererem dizer, dá um palpite aqui, um palpite ali. É você que tem que ter esse discernimento. Por quê? Jogar bola é bom. Você tá com os amigos é bom. Você viajar é bom. Só que, e daí? E daí 5 anos? Eu tenho grandes amigos do Atlético que nós temos convivência até hoje e que, infelizmente, não conseguiram muito lá, né, em termos profissionais, porque realmente ficaram ali. São felizes no que fazem, mas pararam nessa situação profissional. Poderiam estar, às vezes, em outros estágios. Então, diante de tudo isso, o que eu digo, e sempre falo isso, né, para as pessoas, é que você tem que ter um norte na vida. E aí, sim, a partir desse determinado momento, lá em 1980, salvo engano, 79, 80, o Vila e o Formiga disputaram um torneio mineiro que naquela época era o Campeonato Mineiro, só que naquela época chamava Torneio Incentivo. E eu comecei a jogar, eu era profissional no Formiga, e depois, naquela época, o Dr. Jair e hoje o Marco Leão, que hoje é reitor da Unifor, foram a Belo Horizonte e conseguiram com o Atlético que o Atlético me cedesse para disputar. Isso até foi antes um pouco, isso foi já no campeonato 77, 78. Mas conseguiram com o Atlético que eu viesse disputar pelo Vila. E conseguiram fazer minha reversão. E aí eu continuei no Vila. E depois veio 1980, veio torneio incentivo. E eu continuei jogando por aqui e estudando. Eu fiz minha faculdade de Direito em Divinópolis, me formei. Comecei a trabalhar num escritório de contabilidade. Eu já trabalhava antigamente, né, no Curtume, Planalto, e depois o Curtume fechou, teve problemas com o próprio Curtume, e eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade. Eu jogava futebol, trabalhava no escritório de contabilidade e a vida foi seguindo até que eu me formei em Direito e aí eu segui minha carreira como advogado e depois como juiz. Nessa época do futebol, o senhor já gostava do Direito, já tinha isso em mente, vou estudar Direito, vou fazer uma faculdade de Direito, nessa época em Belo Horizonte. Veja bem, a vocação ela é uma coisa que desperta, né? Ela desperta. Eu já achava bonita a profissão. Entendia, sempre tive uma facilidade grande de falar, de argumentar, tudo isso. Depois também comecei a participar, eu acho que é mais uma vertente, né, da nossa história, dos movimentos de igreja aqui em Formiga, né? Fui presidente do Shalom, do antigo Shalom, da Pastoral da Juventude, da nossa paróquia São Vicente Ferrer, junto com, naquela época, quem coordenava, o diretor espiritual da paróquia era o Padre Daniel, né? O saudoso Padre Daniel. Eu estou falando muito saudoso, as pessoas estão morrendo. Estou citando, né? Mas tudo bem. Mas foram pessoas importantes. Mas são pessoas que marcaram minha vida, né? Sim. São pessoas que marcaram minha vida. Então, nessa época, foi despertando. A coisa foi despertando. Tudo isso foi despertando. Então, isso conduziu. E também o escritório de contabilidade. Porque são atividades... tanto a contabilidade quanto o direito são atividades conexas. Elas passam a se depender uma da outra. Então, tudo isso foi despertando e isso me levou para o caminho do direito. Ainda no futebol, Sim. Aqui em Formiga, eu vou citar 2 nomes e eu queria que o senhor falasse o que o senhor sente quando escuta esses 2 nomes. Dona Oriza e Zé Veloz. São pessoas importantes. A Dona Oriza, eu tenho N histórias com ela. Porque foi uma pessoa que desde que eu comecei pequenininho no Vila... Foi parteira do senhor também?
Eu acho que ela nos assistiu, porque eu nasci em casa, né? Naquela época o Giovanni, meu irmão, também nasceu em casa. Não tinha questão de hospital. Então, eu brinco, a mamãe, não sei se ela está escutando, mas a mamãe quase que eu nasci dentro do pneu, porque ela estava tomando sol lá, eu nasci na hora do almoço, até isso ainda tem, né? Eu nasci na hora do almoço, então a mamãe estava tomando sol lá no pneu lá, e quase que eu nasço dentro de um pneu. Então, é uma Talvez seria borracheiro hoje. Borracheiro. E com essa situação, a Dona Oriza, desde pequeno, a Dona Oriza me acompanhou, sabe? E eu lembro que nos jogos do Vila, ela era a primeira a chegar. E ela gritava comigo, né? Ela, Caulos. Tira o salalá. Eu tenho até hoje o grito dela no meu ouvido. Eu lembro dela e do Zé Negro, por incrível que pareça. Uhum. E eu não esqueço que nos Vila e Formiga, principalmente, a Dona Oriza ia lá dentro do vestiário, quando a gente estava trocando de roupa, e ela, eu colocava o meião, né? Colocava a chuteira, colocava o meião, e a Dona Oriza chegava com um patuá, que era de crença dela, da fé dela, e ela colocava esse patuá dentro da minha meia esquerda. Então, eu jogava com aquele patuá na minha meia esquerda. Protegido. Sabe? E, olha, as pessoas podem falar, puxa vida, você acredita nisso? Não importa. Não importa. A intenção era... Não importa. A crença dela fazia bem pra mim. Então, naquele momento, ela colocava e eu jogava com aquele patuá, com aquela crença dela na minha perna. E digo pra vocês, eu não lembro, eu raramente perdi um jogo jogando com esse patuá. E com isso, a hora que terminava o jogo, ela ia lá dentro do vestiário, tirava e guardava. Então a Dona Oriza fez parte da nossa vida, do pessoal da minha época, ela fez parte da nossa vida ali no Quinzinho, no Vila principalmente. Então é uma pessoa assim que nunca vai sair da minha memória, que nunca vai deixar de ser a torcedora símbolo do Vila. Os Zé Velozes já não tem nem muitos adjetivos para qualificar os Zé Velozes em termos de Vila. Foi a pessoa que deu a vida pelo Vila. Meio louco, né, com o Vila. Mas ele tirava dinheiro do bolso dele para levar tudo pro Vila. Ele emprestava mais que o banco. Não, ele pagava as coisas do Vila. Né? Então eu fico vendo hoje o futebol e eu fico analisando algumas questões, sabe? A época do seu Zé Veloz aqui no Vila, ele era diferenciado, porque da mesma forma que ele nos dava o carinho, que ele nos dava atenção e supria aquelas necessidades nossas, da mesma forma ele cobrava, e cobrava do jeito dele. Eu não esqueço, isso foi um dado marcante na minha vida, em 1985, então a gente não pode, quando a gente chega numa certa idade, não pode falar data, não pode começar falando data, mas essa é importante eu falar. Em 1985, nós disputamos o campeonato da cidade, que era um campeonato muito bom, uma qualidade muito boa, nós jogava o Vila e Formiga, né? E no primeiro Vila e Formiga, nós jogamos dentro do campo do Vila e nós ganhamos de 1-0 do Vila lá. Do Formiga. E viemos jogar o Vila e Formiga do segundo turno no campo do Vila. Olha, foi uma coisa estranha esse jogo. O primeiro tempo 0-0, eu bem no jogo, né? Tava tranquilo, o time do Vila tranquilo. No segundo tempo, nós tomamos 3 gols e nós perdemos de 3-0. Perdemos de 3-0 pro Formiga nesse dia. Sabe aquela expressão que todo mundo, você perdeu o caminho de casa? Aquilo aconteceu comigo. A partir desse momento, eu passei a acreditar nessa expressão. Eu não sabia como sair de dentro de campo. Eu nunca tinha tomado 3 gols, quase que em jogo do Vila. Ainda mais tomar 3 gols do Formiga. A rivalidade é muito grande. Era uma situação que não tinha condição. Era uma coisa fora do normal. Vila e Formiga ficava 1-0, 2-1... Tá certo? Mas não tinha uma diferença grande de gol. E esse dia eu tomei 3.
Nós chegamos no vestiário, mas nós escutamos uma bronca do Zé Veloz. Mas uma bronca. Em vez de dar colo pra gente, ele deu bronca. E deu bronca. Porque realmente eu não sei o que aconteceu naquele Não jogo. tinha jogado com o Patuá. Não tinha. A dona Orisa não foi fechar. Não tinha. Mas deu aquela bronca na gente, que deu vontade de ir embora e não voltar mais. Mas durante a semana, quando os ânimos vão se arrefecendo, você vê que a coisa valeu. E o time começou a bater. E começou a montar de novo. E nós iríamos jogar o primeiro jogo no próximo domingo, o jogo porque aí os dois times, o Formiga ganhou o segundo turno, o Vila ganhou o primeiro turno e ia para melhor de 3. E o jogo seria no próximo domingo. O Vila não estava bem psicologicamente. E o Zé Veloz arrumou alguma coisa, de algum jeito, e ele conseguiu adiar esse jogo para mais 15 dias. Foi o tempo, famoso cartola mesmo do futebol. Foi o tempo suficiente para o Vila respirar, reestruturar e recomeçar. E nós acabamos ganhando o campeonato nesse ano, ganhando a melhor de 3. Então são histórias que a gente poderia contar um livro. Eu já falei vou citar ele aqui, porque eu já falei com ele, o Fernando da Galera. É outro Fernandinho, também. que tem uma história muito grande com o Vila. Sim, Fernando, nós precisávamos escrever essas histórias. Tem muita história para ser contada. Deixar isso eternizado, isso, né? Precisava, porque a moçada de hoje, eles não conhecem a história do Vila, do Formiga, do Nacional, do Guarani, do Beira Rio. Eles não conhecem essas histórias, né? Então precisava escrever. O Fernando falou que um dia ia reunir uma turma, pôr uma cerveja na mesa para a turma ir tomando, e porque aí as histórias vão fluindo e a gente grava. Olha, é uma boa ideia. Bacana. Doutor Carlos, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando sobre a primeira campanha para o Executivo de Formiga quando o senhor foi vice-prefeito. Oh yeah! 9h28. Esse é o programa Direto ao Assunto, hoje com o Dr. Carlos Donizete Ferreira da Silva, o Carlão, filho da dona Regina, atleta, juiz da Vara da Fazenda Estadual. Helder Fernandes. Na próxima segunda você já pode acompanhar o programa Direto ao Assunto no canal oficial no YouTube, Direto ao Assunto. Agradecendo mais uma vez a Vídeo Zoom Produções, Maurício Rezende, 35 99806 2545, Zoom Produções, Maurício Rezende faz o seu vídeo aí. Agradecer ele mais uma vez, está sempre colocando nosso material, nossas entrevistas no canal oficial do Direto ao Assunto no YouTube. A partir de segunda-feira, entrevista com o Dr. Carlos Donizete Ferreira da Silva no YouTube. Doutor Carlos, Carlão, depois dessa época do futebol, veio para o Formiga, continuou jogando, mas abriu um escritório de advocacia na Silviano Brandão, foi o primeiro? Foi. Começamos ali em cima do Tropical, o escritório de contabilidade, onde que é hoje o Asa Branca, né? Uhum. Tinha aquele um restaurante do Preto, que era o bilhar, e ao lado as salas. Começou ali o escritório de contabilidade e depois eu me transferi para Silviano Brandão, que era justamente em cima da Galera Esportes, o Fernandinho, que eu acabei de falar, e ali eu fiquei por muitos anos. Depois fiz o meu escritório também na Silviano Brandão e transferi para lá, e depois aí eu fui para a magistratura. Tá. Nesse período, em 88, me parece, começou a campanha, em 88 ou 87? 88. Isso. Começou a campanha para o Executivo de Formiga, Eduardo Braz era o atual prefeito, e o senhor foi convidado a ser vice do Jaime Mendonça. Sim. Como foi, assim, entrar para... Já tinha essa vontade de entrar para a política? Olha, veja bem. Ou foi um convite assim, assustei com o convite, mas vou aceitar? Não assustei com o convite. Eu já tinha uma militância, né? Eu fui aqui em Formiga, eu fui a ficha de filiação e o fundador do PT aqui em Formiga, né? A ficha de filiação número 1.
de Formiga, junto com colegas da época, Maurílio Leão, Edilson, Zé Jamir. Nós tínhamos um grupo Ronaldo grande. Rangel. E outra coisa, nós tínhamos o Ronaldo, né? O Gato. O Gato. Nós tínhamos toda uma história essa história vinha da igreja. Porque naquela época, quando nós falávamos em pastoral da juventude, nós falávamos em movimento Shalom, nós falávamos em tudo isso, nós tínhamos uma história que estava muito ligada à teologia da libertação, a toda uma história, né, de Puebla lá de 1979. Bom, diante de toda essa raiz, nós tínhamos também os nossos trabalhos sociais. E em 1980, 81, quando o PT desponta no cenário nacional como um partido de opção na época o MDB e Arena, então obviamente que nós assumimos essa luta, né? Não tem nada aquele PT lá de 1981 com tudo isso que nós vimos hoje. Infelizmente a realidade é essa, apesar que eu defendo muito algumas lideranças que ainda estão hoje aí. Bom, naquele momento, nós tínhamos todo um trabalho sendo realizado. E o Eduardo Braz... Bem na linha do social mesmo. Bem na linha do social. Nós fazíamos um trabalho no âmbito aqui de Formiga e também de diocese que a gente trabalhava. O Eduardo Braz era o prefeito de Formiga na época e lançou o candidato a prefeito, o Jaime Mendonça. E logo em seguida... eu não esqueço, guardei a data por ser uma data significativa. No dia 13 de maio, eles me convidaram para ser candidato a vice na chapa com o Jaime. No começo houve uma certa resistência, porque havia todo um problema do trabalho na época, toda aquela situação. Mas eu falei, olha, é o momento que nós temos de dar um palanque a esse trabalho que a gente vem fazendo. E eram duas lideranças jovens, né? Na época. Sim. E o senhor foi candidato a vice pelo PT? Não. O PT não quis fazer aliança na época. Não quis. Eu fui candidato pelo PDT. PDT. Que na época era o Rabelo, me fugiu o nome aqui agora, que era o diretor estadual. Bom, diante dessa situação, nós fomos candidatos e, na época, o adversário nosso foi o Ninico, que era um tremendo político em Formiga, tinha sido deputado, era uma pessoa de história em Formiga, e nós tivemos aí uma campanha muito bonita, e acabamos vencendo a eleição. 21.903 votos? Foram muitos votos, assim, o número exato... Formiga tinha menos de 40 mil eleitores. Foram muitos votos, mas nós rodamos, nós trabalhamos muito, nós rodamos o município todo. Naquela época, Córrego Fundo ainda pertencia a Formiga, né? Era um distrito, e nós rodamos todo o município. E foi uma campanha maravilhosa, tá certo? Então foi uma experiência muito boa naquele momento da minha vida, e que eu pude conhecer a cidade mais, eu pude conhecer o município, pude conhecer as pessoas, as necessidades, e isso foi muito importante. Logo depois, doutor Carlos, acabou o mandato, não existia a reeleição, né? Sim. Então acabou o mandato do Jaime Mendonça, o senhor como vice, o Juarez Carvalho foi o candidato. Nessa época, terminando o mandato, não houve convite para o senhor ser o candidato, porque existia essa tradição do vice, eu não tive, seu sucessor, né? Eu não tive interesse, Sim. Não tive. Tanto é que apoiei a candidatura do Juarez Carvalho. E para ajudá-lo, inclusive, na administração, eu aceitei o convite e fui procurador-geral do município de Formiga por 2 anos. Foi uma administração muito boa do Juarez nessa primeira gestão dele. Depois dessa administração do Juarez, o Carlão, doutor Carlos, resolveu voltar para a política. É uma história que tem que ser contada e depende aí de um determinado tempo para contar. Nós talvez não tenhamos, mas veja bem. Vamos tentar resumir um pouco. Lá pelo meio do ano de 96, a eleição era novembro. Outubro. Na época. Na época já era em outubro. A campanha começou, parece que em julho.
Lá para final de maio, começo de junho, o Juarez não tinha candidato a apoiar. E já tinham se lançado candidato o Eduardo e o Jaime Mendonça. O Eduardo prefeito e o Jaime de vice-prefeito. E o pessoal começou a me pressionar para ser candidato. E eu saindo fora, até que um determinado dia, o pessoal falou, mas não tem jeito, nós temos que lançar o candidato, e o Juarez também conversando comigo e tudo, e eu acabei aceitando a candidatura. Isso aconteceu em junho, mais ou menos, em junho. Então teria aí 3 meses, basicamente, para fazer campanha. E começamos a campanha. Quem era o vice do senhor na época? Na época era o Gonçalo. O Gonçalo foi escolhido no dia da convenção, que a convenção aconteceu em agosto, uma coisa assim, ou 31 de julho, salvo engano. Aí o senhor não saiu pelo PDT nem pelo PT, né? Não, era o PSB, que era o meu partido mesmo. Aí sim, eu tinha fundado o PSB aqui. Não, fundado não. O doutor Wander Batista era o fundador, foi o fundador do PSB aqui, junto com alguns médicos, e eles me convidaram, isso bem antes. Eu era afiliado ao PSB de coração e sabendo ali a ideologia, a doutrina do PSB. E o PSB, então, eu me lancei candidato, era o 40, né? Me lancei candidato pelo PSB. E nesse momento, nós começamos a campanha. E foi uma campanha maravilhosa. Em cima da hora. Em cima da hora, mas foi maravilhosa. Eu nunca vi uma campanha pegar tanto numa população como aquela. As crianças, elas tinham todo um carinho, né, com a candidatura do Carlão, com tudo aquilo ali. Deixa eu te interromper, só para uma pergunta, uma curiosidade. O vermelho começou, foi ali? Foi. Porque também era a cor. O coração. Eu tô vendo a 93 ali, o escudo da 93. Essa era a cor do PSB. O amarelo e o vermelho. Tá certo? Eu me lembro disso. Com uma pomba, né? Com uma pomba. Era o símbolo do PSB. Então, naquele momento, o Carlão 40, ele passou a fazer parte, integrava a cidade. Mas campanha não é só isso, né? Campanha é proposta. E nós, então, tínhamos uma proposta. Eu não esqueço que nós fizemos uma proposta para o Rio Formiga e o Mata Cavalo, inclusive com desenhos, com uma arte que foi feita. Acho que foi a primeira candidatura com um plano de governo. Com um plano de governo. Nós distribuímos o plano de governo, o que a gente pretendia fazer, uma cartilha, tudo. Se precisar, tem ele até hoje. Eu devo ter alguma coisa. E a campanha pegou. Mas, infelizmente, ao final da campanha, né, nós não conseguimos ganhar as eleições. E nós perdemos as eleições. O Eduardo ganhou as eleições, fez uma administração que eu acredito que foi boa para a Formiga, e a vida tocou. E logo em seguida, Deus escreve as coisas para a gente. Né? Os desígnios de Deus são outros. A gente às vezes quer uma coisa, mas os desígnios são outros. Hoje me perguntam assim, puxa vida, se você tivesse ganhado aquela eleição, o que teria acontecido? Eu falei, não sei. Estaria na política até hoje? Pois eu não sei. Né? Só sei que naquele momento ali, quando eu perdi a eleição, logo depois eu fiz o concurso para magistratura e passei no concurso e fui ser juiz. Então as coisas de Deus são diferentes. A gente não tem condição de escrever tudo aquilo da nossa vida. Você vai vivendo a vida e vivendo bem. Eu acho que a obrigação nossa é viver bem a vida. Você ser honesto, transparente, reto, ter uma vida sadia, e Deus vai escrevendo ela para você. E ele, naquele momento, ele entendeu, olha, esse cara não vai ser candidato mais, por enquanto, não vai ser prefeito e vai ser juiz. E foi isso que ele traçou para mim. E hoje, doutor Carlos, o senhor já está há quantos anos como juiz? São 19 anos. Aposenta? Agora, em agosto, eu reúno as condições de aposentadoria. Né? Eu ainda quer trabalhar bastante? Ainda quero trabalhar. Nossa, eu não penso em aposentar, né? Eu penso em trabalhar. Eu não sei quantos anos mais eu vou trabalhar como juiz. Mas mesmo aposentando como juiz, eu vou continuar trabalhando. Então, essa questão de aposentar, de colocar pijama, não sei mais o que, isso não passa pela minha cabeça. A pergunta é, depois de aposentado, existe a possibilidade do Carlão ainda
pleitear o executivo de Formiga? Olha, essa é uma pergunta complicadíssima, né? E que ela não Foi direto ao assunto. Deixa eu tomar cuidado, porque ele é juiz, gente. Sim. E você foi direto ao assunto. É muito direto ao assunto. Veja bem, eu acho que Formiga, hoje, ela tem excelentes pessoas que estão na vida pública e que pleiteiam o cargo e que podem ocupar o cargo. Formiga hoje não precisa mais do Carlão, tá certo? O Carlão pode ajudar a Formiga de outras formas. Como agora, como juiz, eu tentei ajudar, trazendo para cá alguns benefícios, trazendo para cá algumas inovações para o fórum local. Nós estamos aí numa luta para a construção do novo prédio do fórum. Então, o que eu posso hoje ajudar a Formiga, eu tenho buscado ajudar. Eu nunca deixei Formiga. Todos os meus bens, que são poucos, estão aqui em Formiga. Eu não tenho bens em outra cidade, tá certo? Então eu recolho os meus impostos aqui em Formiga. Eu continuo vinculado à Formiga, graças a Deus eu tenho minha mãe e meu irmão, infelizmente meu pai já faleceu, mas eu tenho minha mãe e meu irmão aqui em Formiga, que me trazem aqui constantemente. Então essa vida pública, hoje, não me passa pela cabeça, porque eu posso ajudar a Formiga de outras formas. E Formiga tem boas pessoas aqui nesse cenário público, político. Até algumas novidades, né? Algumas gratas surpresas que podem ajudar a cidade, que podem construir muita coisa. O que eu penso que Formiga precisa é efetivamente se unir. E não só a parte política, a população também. População também. Eu acho que hoje Formiga tem um déficit muito grande em relação às outras cidades. O crescimento, Formiga precisa retomar o crescimento dela. Vou dar um exemplo muito simples e claro. Pará de Minas, onde eu fui juiz por 6 anos, 6 meses, 5 horas... Eu gosto muito de Pará de Minas. Pará de Minas, há 25 anos atrás, era do mesmo tamanho de Formiga. Pará de Minas tem uma semelhança muito grande com Formiga. Digo isso porque vivi lá 6 anos e tanto. 6 anos, 5 meses e 11 horas. Não, 6 anos, 6 meses e 5 horas. 6 meses e 5 horas. Então, Pará de Minas tem uma semelhança muito grande com Formiga, inclusive religiosa. E de arquitetura, muito grande. Só que, há 25 anos, eram cidades iguais, com a mesma população, tudo igual. Hoje, Pará de Minas tem 100 mil habitantes, uma renda per capita muito grande, um desenvolvimento muito grande. Hoje lá, nós temos um deputado estadual, um deputado federal, tudo da cidade, e um que era deputado, que é o Antônio Júlio, que veio a ser prefeito da cidade. Então lá chegou um determinado momento que tinha 2 deputados estaduais e um deputado federal. E, obviamente, podem ter suas diferenças políticas, mas na hora de puxar para a cidade, eles vão puxar. A representatividade deles... Eles vão puxar. Uma das coisas que eu acho que Formiga deve muito, o último deputado que tivemos foi o Eduardo Braz. Então eu acho que Formiga hoje precisa dar um salto. Formiga parou no tempo. Nós temos aí hoje, o que era forte em Formiga era o comércio. Infelizmente, caminhando às minhas. Nós estamos aí arrastando na história. As grandes indústrias nós não temos. Nós temos indústrias de médio porte, mas que também passam por suas dificuldades. Então acho que Formiga, a população, os homens públicos de Formiga devem se unir em torno desse objetivo, que é fazer com que a cidade saia desse marasmo. Nós estamos aí há bons anos num marasmo muito grande. Eu acho que isso nós precisamos sair. Bacana. Doutor Carlos, tem uma pessoa, primeiro cumprimentando o senhor e perguntando se o senhor gosta da pizza da Charlotte. Tá vindo depois da gente agora, né? O programa da Charlotte. Não, ele não serve de base porque é um amigo há muito tempo. E eu pedia pro telefone, ele mandava. Até que um dia que eu pedi, eu falei, pô, você não sabe que eu parei com isso? Já tem 6 meses, não? Pô, como é que você para com uma situação avisa sem avisar, né? Mas adoro. O Carlinho é uma pessoa maravilhosa. Fantástico, né? Tenho o prazer de conviver com ele. Conheço há 20 anos, mas agora tenho o prazer de conviver diariamente. É uma pessoa um privilégio. Maravilhosa. E depois dessa possível aposentadoria, tem algum plano pro Vila? Olha, o Vila mora no coração.
né? Se amanhã eu aposentar e voltar para a Formiga, e mesmo não voltando, né, mas aí a gente passa a ter um tempo maior, né, disponível, com certeza absoluta, o Vila eu pretendo estar junto com a diretoria, com os jogadores, e nós vamos, com certeza, planos os melhores possíveis. Bom, chegando ao final, agora faltando 14 minutos para as 10, nosso tempo realmente é muito curto. Essa foi uma das entrevistas mais elogiadas, mais comentadas, aguardadas. Primeiramente, eu quero agradecer muito ao Carlão, Dr. Carlos, porque há umas 2 semanas eu liguei para ele, perguntando se ele podia vir ao programa. E há 2 semanas ele disse, será um prazer, e ele se deslocou. Tá morando onde hoje? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ele se deslocou de Belo Horizonte exclusivamente, no decorrer da semana teve outros motivos, mas exclusivamente para vir ao nosso programa. E feliz, muito feliz em revê-lo, que a última vez que eu vi o Carlão, eu acho que eu tinha 11 anos de idade. E não que eu tenha muito, eu tô com 21. Mas agradecer muito a esse carinho que o senhor tem por Formiga, esse respeito que o senhor tem não só por Formiga, como pelos os antigos amigos e os novos que estão chegando. Com certeza. E sempre que precisar, os microfones da 93 FM, estou falando aqui em nome até da própria direção, dos meninos aqui, do Jota, do Sérgio, do Denison, os microfones da 93 estão à disposição, e que essa seja a primeira de muitas entrevistas que vamos fazer ainda com o Dr. Carlos, com o Carlão, com o filho da Dona Regina, com o goleiro, enfim, com essa pessoa que eu tive o prazer de reencontrar de novo, e é com muita alegria que eu vou me despedindo. O tempo é pequeno, mas muito obrigado por essa entrevista, Dr. Carlos. Olha, Flaviano, é uma alegria, eu já tinha te dito isso, de estar aqui hoje. Em primeiro lugar, parabenizar vocês, porque a forma como o programa é feito é conduzido deixando... Ele é conduzido de maneira em que a gente tem condição de contar um pouco da nossa história. A gente brincou e é uma verdade. Se nós começássemos a falar do Vila o tempo todo, das histórias do Quinzinho, das histórias, nós até não falamos da Escola de Samba Unidos do Quinzinho, verdade, né, tudo isso, nós iríamos aqui horas a fio. Mas eu acho que a forma como vocês fazem isso é um resgate, um pouco, né? Esse programa tem uma missão de ser um resgate da história de Formiga. Nós temos grandes pessoas que estão aí hoje na casa dos 50, 60 anos e que viveram a história dessa terra, a história áurea de Formiga, e que podem aqui contar um pouco para trazer para a Formiga aí esse alento e essa esperança. Então eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje. Formiga é a minha mãe, né? Minha terra-mãe, e jamais eu vou deixar Formiga. E tudo isso que acontece na vida da gente tem um propósito, tá certo? Eu saí daqui já há quase 19 anos, né? Já vai fazer agora em dezembro, e saí daqui para profissionalmente exercer uma outra atividade, mas sempre estive ligado na terra. E eu tenho certeza absoluta que a minha vida, a minha história com Formiga, ela se mantém. Então, agradecer muito a vocês por essa oportunidade, parabenizar pelo programa e deixar também à disposição de vocês, quando precisarem. Tem o meu telefone, eu estou lá em Belo Horizonte, lá na vara de Fazenda Pública, né? Eu estive agora os últimos 4 anos na presidência do tribunal. Nós pudemos fazer grandes trabalhos por essa Minas Gerais, e hoje, retomando a minha atividade, né? Retomo a minha vara de origem, que é a vara de Fazenda Pública. Eu sou juiz hoje de entrância especial, então não tem muito mais como crescer. Sim. Vou estar lá até o final da minha aposentadoria. E está à disposição de vocês lá. Muito obrigado, Dr. Carlos. Helder Fernandes. Muito obrigado, Dr. Carlos. Donizete Ferreira da Silva. No próximo sábado a gente estará de volta a partir das 9 horas com Direto ao Assunto. Essa entrevista e as outras que já tivemos está disponível no canal do YouTube, Direto ao Assunto. Na próxima segunda já estará disponível. Agradecer mais uma vez ao Maurício Rezende da Zoom Produções, que é quem faz a filmagem aqui durante o nosso programa. Sábado que vem estaremos de volta com o Direto ao Assunto. Tenham todos um ótimo dia. Eu só gostaria, Flaviano, só de agradecer aquelas pessoas
que durante a semana, depois que vocês postaram aí no Facebook, nas redes sociais, a questão da entrevista, várias pessoas escreveram mensagens, me ligaram, parabenizando, contando algumas questões. Então eu quero agradecer a essas pessoas de coração, que às vezes tem umas que nem daqui de Formiga não são, né? Mas que mandaram essas mensagens, e agradecer pelo carinho com que todas essas pessoas me acolheram e me acolhem sempre aqui. Tá bom? Muito obrigado a vocês, muito obrigado às pessoas por esse carinho todo que tiveram comigo esses dias e tem sempre comigo. Obrigado. E agora, para encerrar, uma música que eu tenho certeza que marcou a vida do Carlão. Vermelho, Fafá de Belém. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante,